Boa noite, sejam bem-vindos. Temos ainda aí os nossos 5, 6 minutinhos. Esperar o pessoal entrar para a gente começar. Boa noite, Hélio. Seja bem-vindo. Boa noite, daqui a pouco a gente já começa, tá? Só dando aí um tempinho, tem uns 4 minutos aí para as 8 horas. A gente sempre iniciando entre 8h01, 8h02, o pessoal aí que está chegando, ok? Fiquem à vontade, se sintam em casa, para que a gente comece hoje a nossa quarta aula aí da Semana do Desenvolvimento, falando aí sobre liderança e protagonismo, né? Eu dando as principais diretrizes aí para que a gente comece a desenvolver, principalmente o tema liderança, que é extremamente abrangente, nós temos várias coisas para falar sobre liderança, então, óbvio que numa live só não daria para abordar todos os assuntos, mas dá os principais pilares aí de uma liderança e de um protagonismo que te leve adiante, né? Principalmente na questão de engajar outras pessoas para propósito, objetivos e metas. Então, vamos esperar o pessoal aí estar chegando.
Então, vamos que vamos, né? Começar a nossa quarta aula. Boa noite, Leonardo, boa noite a todo mundo, Jaqueline, Vanessa, Bruno, Jusilene. Vamos começar aí a nossa quarta aula aí da Semana do Desenvolvimento, falando um pouquinho sobre liderança e protagonismo. E uma das primeiras coisas, antes da gente entrar realmente nas questões, nos pilares principais que eu considero essenciais para que a gente consiga gerar uma liderança e um protagonismo, é uma visão um pouco diferenciada, talvez não tão diferenciada, mas uma visão talvez particular minha, né, a respeito do que eu realmente considero como sendo liderança. Liderança, especificamente, quando a gente fala de liderança, não é uma liderança só organizacional, não é uma liderança somente de carreiras, não é uma liderança onde eu estou visando somente eu ter o controle ou eu estar dentro de um time, de uma equipe, de um grupo, onde eu sou o líder. É a liderança devida, é uma liderança em todos as hastes do meu guarda-chuva da minha vida, seja no âmbito de relacionamentos, no âmbito social, no âmbito profissional, no âmbito da minha saúde, do meu lazer, do meu desenvolvimento intelectual, das minhas relações sociais. Então, antes mesmo de qualquer questão de liderança pontual, uma liderança dentro de uma organização, sou chefe de uma equipe, tenho a liderança de um grupo, de um time, estou dentro de um projeto e eu sou líder desse projeto. Eu acho que a liderança ela nasce, né? Isso nasce dentro da nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, em cada ação, em cada conjunto de palavras, de comportamentos, de capacidades, em cada conjunto de virtudes e de valores que nós expressamos no dia a dia. É muito importante pontuar isto, porque senão nós temos uma balança de vida pessoal e profissional desequilibrada, porque nós temos um determinado comportamento, algumas vezes forçado, como nós vimos, dentro das questões todas de preferências comportamentais, e forçamos esse comportamento no ambiente organizacional, na empresa, mas dentro de casa nós relaxamos essa questão de que nós somos líderes a todo momento. Como eu trago sempre nas outras aulas, e vou repetir isso até a última aula, a primeira mensagem que eu tenho que colocar em qualquer lugar, na geladeira, no quarto, no para-choque do carro, entendeu? Tem que grudar na testa essa mensagem, é que você é a mensagem. Então, todo o comportamento, todas as capacidades é a ponta do iceberg que está para fora do oceano. O que nós conseguimos observar, o que nós normalmente julgamos e interpretamos são os comportamentos e ações. Isso é o que é visível, isso é o que está tangível, o que está submerso e que nesse mergulho, nessa aventura nas profundezas desse oceano, atrás do que está lá embaixo deste imenso iceberg chamado ser humano, é exatamente as competências, as capacidades, as regras, os valores, as necessidades, as crenças, a espiritualidade, a identidade de cada um de nós. E é nessas profundezas que nós não temos essa consciência, precisamos fazer aquela jornada inicial da inteligência emocional para trazer esse autoconhecimento e saber em que momentos nós estamos transmitindo uma mensagem que é contrária àquilo que a gente deseja, em que momentos eu estou transmitindo uma mensagem que não possibilita ter mais resultados, ter alta performance, ter eficiência, em que momentos eu estou transmitindo uma mensagem que, na realidade, é exatamente o que eu não quero transmitir para o mundo. Né? Então, sempre
vai ser esta a frase que eu tenho que guardar na minha cabeça: eu sou a mensagem. Então, até mesmo num ato simples do cotidiano de atravessar uma rua, atravessá-la fora da faixa, atravessá-la com o semáforo ainda aberto para os carros, ou qualquer que seja um comportamento que está fora de uma ética, de uma conduta, naquele momento, para todas as pessoas à minha volta, o que eu estou falando esse é um tipo de comportamento que tem permissão a ser feito. E se eu tenho crianças, adolescentes ou outras pessoas à minha volta, eu estou passando uma mensagem de que eu sou uma pessoa que quebra regras. É óbvio que aí eu estou dando um exemplo que talvez seja até muito radical, né? Mas a todo momento nós temos comportamentos e ações que estão sendo observadas por outras pessoas, e não é uma questão de ficar se preocupando com o que os outros pensam, mas sim se preocupar com quem você realmente, o que você realmente deseja passar de mensagem para o mundo. Quem você quer que o mundo reconheça que você é. Que tipo de autoridade, que tipo de visibilidade você quer que o mundo enxergue em você. Então, não é uma construção de fora para dentro. Não é o que os outros pensam, e para que eles pensem isso, eu mudo quem eu sou. Não, é saber quem eu sou e o que eu quero realmente transmitir para o mundo. Então, eu acho que a liderança ela começa um pouquinho aí, um pouco antes, na realidade, de qualquer liderado ser colocado no seu colo, ser colocado na sua frente, ser colocado nas suas mãos para ser realmente comandado, dirigido, direcionado, apoiado de qualquer forma que você queira imaginar. Antes disso, na nossa vida, como eu conduzo, quando eu estou até sozinho, eu estou sendo líder da minha vida, estou sendo protagonista da minha vida. E isso me leva, obviamente, à primeira reflexão nossa. Isso é muito importante, fazer esta prática no dia a dia e fazer essa prática com convicção exatamente do que você quer. É extremamente importante. E aí vem a grande pergunta, e essa é uma pergunta que tem que ser respondida de pronto imediato, e além de pronto imediato, quando você estiver ali encarando exatamente essa situação, de ter que fazer essa reflexão, responder isso com sinceridade, com honestidade. Que tipo de vida eu quero levar? Uma vida resoluta ou fortuita? O que significa isto? Significa que ou eu vou ter uma vida resoluta, buscar realmente o que eu desejo, buscar meu propósito, buscar meus objetivos, buscar quem são as pessoas que eu quero me conectar, buscar como eu quero transmitir essa mensagem, é isto que eu quero, ter isso muito bem resoluto, muito bem claro na minha cabeça, e não é algo subjetivo, não é uma frase apenas do que eu desejo, mas toda uma construção de uma narrativa, o que eu desejo realmente para a minha vida. Esta resoluta, em que eu sei passo a passo, sei quais são os meus objetivos e minhas metas, sei quem são as pessoas, as organizações que eu desejo trabalhar, as pessoas que eu quero à minha volta, ou uma vida fortuita, aquela em que eu vou conforme a maré me leva, a correnteza me leva, o vento me leva, eu vou conforme os acontecimentos, eu vou deixando que as coisas conduzam a minha vida, ou eu vou tomar as rédeas dessa minha vida. E para tudo isso eu preciso estar preparado, seja qual for a decisão de cada um de vocês, sem julgamento, cada um tem a liberdade e tem o protagonismo de decidir o que quer. Eu quero realmente viver uma vida dia a dia, sem pensar, sem ter propósitos, conforme os acontecimentos vão me levando, eu estou preparado para isto, e quando eu falo estou preparado, vem todo aquele conjunto de habilidades que nós vimos, tanto na comunicação quanto na inteligência emocional. Ou seja, você está preparado para assumir a responsabilidade, você está preparado para as implicações e consequências deste tipo de vida?
Ou é uma vida resoluta e você vai buscar essa preparação, o que eu realmente preciso para me tornar a minha melhor versão, me tornar quem eu desejo ser, me tornar aquilo que eu quero realmente que o mundo veja que eu sou, o que eu quero transmitir, qual a mensagem que eu vou carregar todos os dias. É uma mensagem de uma pessoa vitoriosa, guerreira, uma mensagem de uma pessoa que luta, que briga, que batalha, ou uma mensagem de uma pessoa que vive conforme os acontecimentos, que vive conforme exatamente conforme o mundo externo, né? Conforme os acontecimentos externos. Isso está muito, obviamente, ligado a essa questão de locus interno, locus externos, e aí é o famoso deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, qual é a vida e qual é a preparação? Uma prática muito boa para trazer uma consciência, um protagonismo. Quando a gente fala protagonismo, quando a gente fala liderança, a gente está falando em responsabilidades e em escolhas. Que por mais que você acredite não ter opções, quem tomou a escolha foi você e você sempre terá uma parcela de responsabilidade. Pode ser de 0,1% a 100% de responsabilidade, mas você sempre tem responsabilidade sobre tudo que conduz a sua vida. Algumas vezes é difícil a gente assumir e admitir que, de repente, aqueles acontecimentos não estavam sob a minha responsabilidade, mas sim, eu poderia optar por agir, eu poderia optar por me transformar, por sair da zona de conforto, por mudar, por batalhar, por me preparar, por antecipar ou até mesmo por adaptar no momento em que aquilo estava acontecendo. Todas essas escolhas estão em jogo neste momento. Então, o quanto eu estou preparado? O que eu gosto muito de prática, e se alguns de vocês quiser trazer esta prática, né, é o famoso estilo de vida que você quer levar. Então, é pegar uma folha de papel, né, dobrar ela ao meio, e aí você tem duas partes ali, né, pode até dividi-la em duas colunas, especificamente essa folha de papel, e o que você vai fazer nesta folha. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. O que você vai... uma pergunta que o Leonardo fez sobre a possibilidade do indivíduo apresentar os 3 padrões, né? Na realidade, são 2 padrões, tá? Fortuita ou resoluta, né? E aí uma mescla dos 2. Talvez é isso que você queira trazer com as 3 opções. Mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso, Leonardo. É pegar essa folha de papel com essas 2 colunas, e aí vocês, de um lado, do lado esquerdo especificamente, vocês vão colocar lá a vida que vocês não querem levar, aquela vida que eu não desejo para mim, aquela vida que eu realmente não gosto dela, não quero viver. Então, aquela vida que eu não desejo. Mas antes de começar a descrever essa vida que você não deseja, você tem que dar um nome para ela. Vida chata, vida de M, vida horrível, vida... qualquer nome de escassez, você vai dar um nome, a vida é sua. Que vida é esta? Que nome você daria para esta vida que você realmente não deseja para você? Essa vida onde você tem diversos fatores que hoje você olha para eles e você fala, não, isso eu não quero na minha vida, eu não quero especificamente isto. Então, primeiramente, dê um nome para esta vida. Tá? Depois de dar um nome para esta vida, você vai relacionar as coisas que você não deseja. O que é uma vida horrível, ruim, uma vida chata, uma vida de M para você? Que vida seria essa? É uma vida onde eu me mato, eu descanso pouco, eu me alimento mal, eu ganho muito pouco, meus relacionamentos são pobres. Então, o que tem? Quais são os tópicos dessa vida que você odeia? Né? Então, sempre colocando como tópicos, né, o que realmente faz com que essa vida você queira se afastar dela. Por último, nesta vida, você vai representar um animal que para você represente esta vida.
Pode parecer cruel, né? Tadinho dos bichinhos, né? Vou pegar um animal. Não, mas bota um animal. Que animal é esse? É uma barata? É um rato? Que animal é este? É um polvo? Que animal para você, na sua mente, representaria o que mais se aproxima desta vida que você não quer? No lado direito, você vai fazer exatamente o inverso. Você vai colocar a vida que você deseja. Aquela vida onde tem aquelas virtudes, aqueles comportamentos, tem aqueles relacionamentos, tem aquela satisfação financeira, profissional, pessoal, mas você vai dar um nome para essa vida. Que vida é essa? Uma vida abundante, uma vida maravilhosa, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida realizações. Que vida é essa? Qual o nome desta vida? E você vai fazer uma lista também do que seria essa vida, como é esta vida. É uma vida onde eu tenho um bom descanso, uma qualidade de vida. Tente sair da subjetividade, detalhe o que seria essa qualidade, onde eu consigo ter um descanso, onde eu consigo ter uma remuneração X que eu ganhe, que eu consiga pagar minhas contas, ainda poder viajar, passear, curtir, aonde eu desenvolva diariamente meu intelecto, aonde eu tenha desafios no meu trabalho, aonde os relacionamentos são relacionamentos que sempre estão contribuindo para o meu crescimento. Então, como é esta vida? E da mesma forma que a outra, você vai representar. Que animal representa essa vida? É a águia? É o leão? É o lobo? Que animal representa esta vida? É o golfinho? Né? É a baleia? Que animal representa essa vida que você tanto quer? Por que a gente traz esta reflexão? Por que trazer esses dois lados? Para que você traga especificamente uma visão de responsabilidade. Então, tudo bem se naquele dia eu não estou preparado emocionalmente, psicologicamente, até mesmo fisicamente, para ter todas aquelas condições da vida que eu tanto desejo. Então, hoje, eu vou passar aquela vida de Netflix, aquela vida de me alimentar, comer uma porcaria, uma coisa que realmente me faça mal futuramente, a longo prazo, não tem problema. A questão aqui não é se naquele dia você está mais pendendo para a vida que você tanto odeia. Não é esta a questão, porque a vida é sua, quem colocou o que odeia é você. Não tem problema se naquele dia eu decidir, não, hoje eu não estou preparado, eu vou viver aquela vida que eu coloquei ali que eu não queria viver. Tudo bem. Ou não, eu vou fazer um esforço e vou tentar seguir. Tudo bem. A questão aí é trazer a responsabilidade. É trazer esse comprometimento de que você está tomando a decisão e a escolha consciente e não porque alguém disse isso para você. Você está decidindo que naquele dia algumas coisas da sua vida serão do lado da vida que você tanto quer se afastar. Mas você está ciente disto. Ok, sem culpa, sem remorso, sem vergonha. Eu decidi que hoje eu não, por não ter essa, vou viver essa vida, né? Vai ser um dia do cão, vai ser um dia de inferno, mas eu estou ali por opção minha. Eu poderia, sei lá, levantar, brigar, batalhar, ter a resiliência e tentar me forçar para a vida que eu tanto desejo. Mas eu decidi escolher aquela outra vida. E começar a construir, então, essa questão, né? De ser uma vida resoluta ou uma vida fortuita especificamente. E para isso, aí óbvio que a gente tem que encarar a questão de ter um propósito. Eu gosto muito da prática do que a gente chama de imagem mental ou a construção de um mapa mental. Sem norte, sem direção, e nós falamos isso, fica muito difícil eu saber o que está resoluto na minha vida, o que eu desejo. E eu não estou falando só de coisas, de propósitos que sejam coisas para o resto da minha vida, para o final, aquilo que eu tanto desejo e almejo da minha vida toda. Não. É objetivos e metas pontuais a curto, a médio, a longo prazo. Quando eu falo curto, médio e longo prazo, pode ser subjetivo. Curto e médio e longo, para mim, é 6 anos, 2 anos, 5 anos.
Curto e médio e longo, para algumas pessoas, inclusive para algumas novas gerações, é coisa de 3 meses, 6 meses, 1 ano, no máximo, longo prazo. Então, construa isto. Construa o seu plano para 5, para 10, para 20, para 30 anos para frente. Construa uma imagem. Pegue imagens que representem aquilo que você valoriza e aquilo que você deseja, aquilo que você quer transmitir. Então, veja que, apesar de ter uma vida de qualidade, até com certo luxo e conforto, é uma vida simples, é uma vida de campo, é uma vida de natureza. Busca sempre o conhecimento e a sabedoria, livros, conhecimento, absorver essas palavras, essas coisas que as pessoas escreveram e que podem me trazer reflexões e insights. É valorizar os filhos e a família, a prática de exercícios físicos, que me dá saúde e condições para estar aqui com vocês, é estar sempre ali curtindo o tempo, tendo esses momentos de meditação, de tranquilidade, é estar ali junto com a esposa, com a família em si, é viajar pelo mundo todo e, óbvio, dar palestras, compartilhar conhecimentos. Mas veja, isso é uma construção minha. Esta é a minha tela mental, esta é a minha imagem mental, esta é a minha construção de propósito, este é o meu norte, esta é a minha direção. Então, eu pego imagens que representem aquilo que eu desejo, aquilo que você escreveu naquela vida que você tanto quer, como ela seria agora, não mais numa narrativa, mas visualmente. Como seria isto? Seriam estantes cheias de livro e conhecimento? Seria uma vida junto com a natureza com mais qualidade? Seria momentos de paz, tranquilidade, de meditação, de relaxamento? Seria estar podendo compartilhar para um maior número de pessoas o que você quer trazer nesta vida. Construa esta imagem. Olhe para ela todos os dias. Que valores estão por trás? Valores de família, valores de bem-estar e qualidade de vida, valores de reconhecimento, valores de conhecimento e sabedoria, valores de inteligência, valores, inclusive, de troca de experiências, né? De culturas, raças, lugares, gastronomia, seja qual for, né? Experiências estéticas, inclusive, o que você deseja. Valorização do tempo, prática de exercícios físicos, alimentação saudável. Construa a sua imagem. E mesmo que ela não seja completa, mesmo que ela tenha algumas lacunas, conforme você vai olhando para aquilo, você vai complementando esta imagem. Amanhã a minha imagem pode ter um acréscimo de mais uma foto. Depois de amanhã eu posso acrescentar mais 3, 4. Posso, daqui a 1 ano, mudar algo aí e dar um outro significado para aquilo que eu encontrei. Mas eu tenho sempre um norte, o que eu busco, a construção de um propósito. E isso vale em qualquer lugar. Eu tenho um propósito quando eu estou liderando uma equipe. Que propósito é este? Tomar vantagem de tudo e ser reconhecido? Estar junto com as pessoas, colaborar e apoiar para chegarmos aos resultados? Conseguir unir propósitos da organização, dos indivíduos, meus propósitos, com o propósito coletivo e o bem comum? O que eu tenho como propósito? Qual é a minha tela? Qual é a minha imagem mental que eu crio daquela equipe que eu estou liderando? Daquela família que eu me considero um líder? Daquele grupo especificamente, dos meus amigos, que eu sou líder, eles são líderes. Cada um de nós somos líderes em dado momento e nós temos o nosso protagonismo dentro daquele grupo. Nós não só pertencemos a esse coletivo, mas somos indivíduos. Nós não só buscamos um propósito comum, um bem comum para todos, mas temos os nossos propósitos individuais. Então, temos que pensar e construir esta tela mental. Então, ter essa capacidade de construir esta tela mental, mesmo que você vá botando aos pouquinhos, é essencial para que você tenha um norte. O que você busca? O que realmente eu quero transmitir? Que mensagem eu quero transmitir para as pessoas? E eu posto
posto as minhas atividades físicas, posto as coisas que eu tenho de reflexão. Eu não posto especificamente uma questão de pose, de estética. Eu posto quando eu vejo que aquilo pode transmitir, aquilo pode compartilhar uma ideia, uma reflexão. É isto que eu quero. Se eu estou andando na rua, vi uma placa, vi uma situação, vi um lixo jogado, tudo isso pode gerar em mim um insight, pode gerar em mim uma visão, não do que eu estou somente vendo, mas para além daquilo que eu estou vendo. E isso é muito bom trazer à tona, não só para compartilhar com vocês, com as pessoas. Então, busque essas imagens no banco de imagens, no Google, na internet. Escolha a imagem. Se aquela casa que eu coloquei ali amanhã for uma outra, se aquela estante amanhã for uma maior. Esses dias eu andei vendo uma biblioteca, se eu não me engano, num grande palácio na Áustria. Nossa, é uma coisa linda, maravilhosa. Gostaria de ser dono daquela biblioteca. Então, posso mudar essas imagens? Posso alterá-las. Conforme eu vou crescendo, amadurecendo no meu nível de desenvolvimento, conforme eu vou criando novas conexões com a minha comunicação, né, colaborativa, não violenta, conforme eu vou me autoconhecendo e mudando o meu estado de consciência, desde o mergulhado até o automotivado, lá na escada que nós fizemos, então eu vou reconstruindo essa minha imagem. Mas ela é o meu propósito, é o meu norte. Eu sei muito bem a vida que eu quero e a vida que eu não quero. E sei muito bem quando eu estou naquele dia na vida que eu não quero. E quais decisões me levaram, qual é a responsabilidade. Eu sei que isso pode atrasar um pouco meus propósitos, sei que isso pode atrasar, talvez, os meus objetivos, mas eu tenho certeza absoluta de que foi uma decisão única e exclusivamente minha. Da mesma forma, construir isso nas equipes. Qual é o nosso propósito? Imagine que você tem uma equipe grande, 30, 40, 50, 200 pessoas, cada um contribuir com uma visão. Imagina que você faça ali uma enquete e peça para todos da sua equipe enviarem uma imagem daquilo que representa o propósito e o objetivo daquele projeto. Você vai ter um apanhado, uma coleção, vai ter ali um caleidoscópio, né? Vai ter pura e simplesmente um vitral com todas as imagens de como cada um enxerga aquilo. E você vai ter uma visão de todos da sua equipe. Então, como líder, compartilhar isso visualmente, pedir, inclusive, para que todos coloquem uma frase, uma palavra que represente realização daquela meta, daquele objetivo, daquele propósito. Seja atingir as 2 milhões de vendas, o que representa, que imagem representa para você atingir 2 milhões em vendas? Que palavra, que frase você construiria que mais se aproxima daquilo que você acredita ser atingir a meta de vender 2 milhões em vendas? Isso dá uma visão, uma construção verbal, narrativa, visual do que cada um da sua equipe pensa, do que cada pessoa está te trazendo como uma visão de mundo dela. Então, é sensacional construir esse caleidoscópio de imagens aonde eu tenho essa visão. E se puder, inclusive, montá-la e compartilhar com todos, esta é a visão que a equipe tem. Muitos vão começar a perceber a visão que outros têm. Muitos vão, inclusive, nossa, eu nunca tinha pensado nesta meta com este tipo de imagem. Eu nunca tinha pensado que esta meta significasse esta frase. Algumas pessoas vão começar a ver aquilo que é um trabalho de responsabilidade compartilhada, de interrelacionamentos, de resultados interdependentes, vão começar a ver com outros olhos, porque até então era somente a frase e a imagem que ele enxergava. Quando você compartilha essa imagem completa, com vários pedaços do que cada um pensa, compartilha a lista de frases que dizem o que é a realização desse propósito, dessa meta, você começa a instigar nas outras pessoas o desafiar a segunda etapa da comunicação. Primeiro, você colaborou com o pensamento de todos, pediu para que todos dessem a sua visão.
Depois você desafiou todos em olhar para aquela imagem e começarem a pensar, e se? E aí, ao pensar esse e se, todos começam a transformar, a entender o porquê o outro enxerga desta forma. E aí você tem, obviamente, equipes mais coesas, amigos mais coesos, família mais coesa, todo mundo trabalhando mais em harmonia por entender a visão que cada um constrói. Perfeito? Então, a primeira coisa é a montagem desse propósito, para que eu consiga ter esse protagonismo. Estou fazendo algo que eu realmente desejo, e não simplesmente não sei o que eu desejo, e aí qualquer coisa que se apareça, eu agarro, né, com unhas e dentes, mas depois de tê-la nas minhas mãos, ela não faz sentido. Quantas pessoas correm atrás de objetivos e metas, até mesmo de aquisição, de poder aquisitivo de coisas, e quando as tem na mão, pura e simplesmente aquilo se esvai, não faz sentido. Para que eu comprei isto? Para que eu obtive isto? Por que eu corri atrás disso? Por que eu fui aprender determinada coisa? Era para agradar externamente alguém? Era pura e simplesmente porque uma outra pessoa sabe fazer e eu me senti diminuído? Ou foi realmente algo que eu buscava na minha vida resoluta? Então, ver isto, pensar por este propósito é essencial no processo de liderança da sua vida, de liderança de equipes, de liderança numa organização, de montar o seu próprio negócio como empreendedor. Imagine que você tem um negócio. O que é este negócio? É apenas uma máquina de fazer dinheiro? É algo que lhe proporciona um recurso financeiro? Apesar de que a gente sabe que recursos financeiros são valores do meio, recurso financeiro é apenas um valor do meio. O que o dinheiro lhe proporciona? Ele me proporciona poder comprar coisas para que eu possa me sentir seguro, ter conforto. O que o conforto e a segurança lhe proporciona? E quando você questiona esses valores do meio, você chega no valor essencial. Né? Algumas vezes o medo de passar fome, a questão de não ter o que vestir, a questão de ter que, de repente, ficar desabrigado e ter que morar na rua. Então, o que você está buscando? Que valores realmente você está tentando suprir? E algumas vezes a gente vai pelo caminho do dinheiro, da monetização, ou o reconhecimento, ou a fama, ou simplesmente o controle sobre as pessoas. Por que eu estou buscando isso especificamente? Então, começar com a construção disso, deste propósito, é essencial na liderança e também no meu protagonismo, por estar fazendo algo que para mim faz sentido, por estar fazendo algo que realmente seja motivador, encantador, pelo lado do coração, que seja racional e lógico, que realmente tenha dentro de tudo aquilo que eu estou construindo uma racionalidade, e, por último, que eu esteja preparado e disposto para o esforço. Então, isso é essencial na construção de liderança e de protagonismo. Então, não se trata, eu vou pegar uma equipe de 200 pessoas, eu tenho que liderar uma família de 5, 6 pessoas. Não se trata disto especificamente, se trata do qual é o nosso propósito. E veja, nesse momento, é o nosso propósito. Eu vejo o meu, mas qual é o nosso? Isso tudo que está aqui, como eu alinho isto com o propósito de vocês? Eu absorvo esse conhecimento, eu busco esse conhecimento, eu busco essa saúde, eu busco essa tranquilidade, eu busco essas experiências culturais para que eu tenha mais conhecimento, para que eu possa compartilhar cada vez mais e poder trazer cada vez mais clareza, trazer informações, né? Trazer mais questões que levem a eu poder compartilhar, a eu poder transmitir conhecimento, a eu poder mudar, nem que seja uma vírgulazinha no pensamento e na vida de vocês. Perfeito? Então, primeiro pilar, a primeira coisa que a gente tem que olhar é propósito. A partir daí, eu tenho que começar a assumir, então, um compromisso.
Porque é lindo eu ter um norte, mas eu não estar comprometido, engajado e motivado, eu não ter um olhar de coragem, né? A famosa tabela Brave da Brené Brown, no livro dela, inclusive, que vocês que tem lá, que é o Coragem para Liderar. A tabela Brave, né, principalmente que ela traz ali, é um olhar bem detalhado para cada coisa que me conecta com objetivos, com pessoas, com realizações, com propósito, com tudo, com ética, com valores, com crenças, com regras que você determinou. Então, é um olhar quase que geral, eu diria que se aproxima muito, inclusive, do olhar do caminho óctuplo, né? Do caminho do Tao, do budismo, né? Que você traz ali 8 aspectos dos quais você tem que trazer à tona e tem que ver se eles estão corretos. Alinhar isto, equilibrar esta balança, seja na consciência, na concentração, seja no estilo de vida, na linguagem que você utiliza, tudo isso tem que estar alinhado corretamente. E essa questão de assumir o compromisso é assumir consigo mesmo e para com os outros, no caso da liderança, um compromisso de diversos fatores, dentre eles o limite, se nós estamos entendendo os limites e as potencialidades das pessoas. Eu vejo o potencial, eu entendo e compreendo e tolero os limites, eu tenho compaixão pelos limites meus e das pessoas, eu sei quais são os meus limites e como extrapolá-los quando eu posso ou quando eu devo procurar qualquer tipo de conhecimento, competência ou capacidade para exceder esses limites. Eu tenho especificamente um comportamento de uma pessoa confiável, um comportamento que especificamente esse comportamento ele é de transmitir a confiança. As pessoas podem realmente confiar em mim, elas podem trazer suas dúvidas, trazer seus dilemas, trazer seus propósitos, metas e objetivos, elas podem compartilhar vulneravelmente os seus sentimentos, as suas necessidades, elas podem confiar em mim. Eu me responsabilizo pelas minhas decisões e demonstro para as outras pessoas o quão elas são responsáveis pelas decisões delas. Eu consigo fazer esta visão de as parcelas e dividir esta responsabilidade compartilhada, clara, transparente. Todos nós temos, cada um de nós, do menor, daquele que tem a menor parcela de responsabilidade até o que tem maior responsabilidade, todos num grupo, numa equipe têm. Na realidade, eu iria além, porque por mais que você seja líder de 50 pessoas, a organização inteira tem a sua parcela de responsabilidade. Não adianta você, como equipe, como líder, você atingir as suas metas se simplesmente aquilo que vocês venderam, aquele produto de ótima qualidade que vocês geraram, aqueles insights, aquele desenvolvimento, seja um produto, serviço, seja o que for, se aquilo não for bem usado pela empresa, se o marketing da empresa não promover a altura com toda aquela questão de visão, valores e missão que foi desenvolvido o produto. Então, vai por água abaixo todo um trabalho que uma equipe fez, que um líder se empenhou no seu propósito, no propósito da organização. E, no fim das contas, outros departamentos colocaram por água abaixo tudo aquele trabalho que foi feito. Então, é de extrema importância que a gente consiga compartilhar essa responsabilidade, entender que todos os resultados são interdependentes, entender que cada coisa que eu faço, seja certa ou seja errada, dentro de um contexto que foi definido ali do que é certo ou errado, que aquilo pode influenciar os resultados dos outros, e eu tenho esta responsabilidade.
E como um protagonista, eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade comigo, com a minha saúde, tenho responsabilidade com a sociedade, tenho responsabilidade com a sustentabilidade das coisas. Quando eu desperdiço água, quando eu jogo um lixo no chão, quando eu atravesso e faço qualquer coisa que possa colocar em risco a minha vida, a vida do motorista que está dirigindo, que possa gerar um acidente, tudo isso eu tenho responsabilidade. E eu tenho que entender a minha parcela de responsabilidade. Eu mantenho esse acordo de sigilo e confiabilidade, né? Eu já tenho a confiabilidade, mas eu estou tendo esse sigilo, coisas que devem ser mantidas em segredo, a grande brincadeira, né? O que acontece aqui na live fica aqui na live, né? Então eu tenho esse sigilo, eu mantenho este nível, né, de respeito para com a vulnerabilidade do outro, que só foi dita a mim, que só foi externalizada para mim, que somente eu estou ciente disto, ou eu simplesmente espalho, faço fofocas, eu simplesmente saio contando ou usando isto como arma e como recurso, usando isto como chantagem, como uma certa vantagem em cima do outro. Eu mantenho isto, estou respeitando este acordo de sigilo, essa questão de coisas que devem ou que não devem ser ditas, mas ser claro e transparente quando eu tiver que falar as coisas que podem ser faladas. Eu mantenho a minha integridade, então eu tenho um compromisso de que se eu falei algo, se eu mostrei o meu propósito, eu tenho um norte, tudo o que eu faço é condizente, está de acordo, está em equilíbrio, está em harmonia com aquilo que eu coloquei para mim mesmo. Então, que integridade eu tenho, né? Qual é a coerência dos meus atos, qual é a coerência das minhas ações? Os meus comportamentos, eles são autossabotantes? Os meus comportamentos estão de acordo com aquilo que eu tanto valorizo? Quando eu olho para a minha imagem mental, tudo que eu estou fazendo está de acordo com aquilo? Imaginar tudo aquilo e simplesmente não buscar o conhecimento, imaginar tudo aquilo e não ter os seus momentos de relaxamento, de tranquilidade, imaginar tudo aquilo e não valorizar a sua família, seria completamente incoerente. Seria realmente uma pessoa que não tem uma integridade entre o que fala, o que pensa e o que faz, né? Ela pura e simplesmente ela fica com comportamentos sombras, com armaduras para se defender. E aí, se ela chegou nessa parte, ela, obviamente, não mantém o seu protagonismo, não mantém o seu compromisso, ela, na realidade, está indo contrário àquilo que ela se comprometeu consigo, se comprometeu com a sua família, com seus amigos, com a sociedade. E mais ainda, o compromisso disso tudo ele tem que ser verbalizado. Não é eu internamente falar só para mim, eu estou comprometido. Não, é falar para o outro, estou comprometido em manter a confiança e o sigilo de tudo que nós conversarmos. Estou comprometido a partir de hoje, e todos da equipe fiquem cientes de tudo que eu falar, eu vou apoiar e vou fazer junto com vocês, de manter a minha integridade. Estou comprometido em respeitar os limites de cada um e poder desafiar e, inclusive, desenvolver os limites para que a gente cada vez se torne melhor, supere os resultados e corra atrás de uma alta performance e de resultados extraordinários. Estou comprometido em não julgar as pessoas antes de ter clareza, antes de buscar a verdade, antes de realmente entender como aquela pessoa pensa. Eu estou preparado para isto, para não criticar e julgar antes de tentar entender os acontecimentos e os fatos. E serei o mais generoso comigo, com os meus erros, com os meus fracassos, e generoso não é dizer, não, você errou, está tudo bem. O generoso é saber, você errou, você tem a sua responsabilidade, você sabe que tentou exceder os seus limites,
você sabe que você fez coisas que estavam, de repente, fora daquilo que você sempre prega, então você tem que ser realmente generoso em o que você pode aprender. É uma generosidade de aprendizado, uma generosidade de maturidade, uma generosidade de transformação e mudança. Não é uma generosidade de dizer, você errou, está tudo bem, na próxima você faz certo. É uma generosidade de olhar para aquilo com um olhar, o que eu fiz que está em desacordo, que está incoerente, que simplesmente faltou com um compromisso e com um engajamento que eu estava, com comprometimento em cima do meu próprio propósito, em cima do propósito da equipe, em cima do propósito da organização. O que eu fiz que realmente me trouxe a este resultado e o que eu preciso aprender. Essa generosidade está muito na humildade de saber que eu excedi os meus limites, nessa humildade de saber que, de repente, eu não assumi uma parte da responsabilidade e aconteceu o que aconteceu. Uma humildade de saber que eu não sei tudo, que eu não sou dono da verdade, não sou arrogante, e de que eu preciso, assim como cada um da minha equipe, aprender também o que eu posso melhorar e tornar cada vez melhor na minha vida, nos meus atos, nas minhas capacidades, nas minhas crenças e nos meus valores. É isso que eu busco, é o segundo pilar, depois de uma construção de propósito, construir este comprometimento e compromisso. E é muito importante, na questão, inclusive, da liderança, quando você está realmente numa posição de líder das outras pessoas, que cada um dos membros esteja ciente desse compromisso, esteja claramente para cada um dito, verbalizado, este comprometimento e este compromisso, em realmente respeitar estas coisas, em ter coragem de falar para as outras pessoas. Olha, a partir de hoje eu estou assumindo a minha parcela de responsabilidade, de compromisso em cima deste relacionamento. Então, a partir de agora, eu serei íntegro nas coisas que eu faço, eu não julgarei você antes de tentar entender os seus atos, eu estou assumindo um compromisso, eu estou sendo o líder, a mensagem que eu quero passar para as outras pessoas, a mensagem de uma pessoa com coragem, uma pessoa que se coloca de forma vulnerável e busca sempre melhorar a cada dia. Então, isto é uma visão especificamente em cima do segundo pilar que nós temos na liderança, que é o comprometimento. Sei que nada sei, é isso aí mesmo. Sei que nada sei e eu ainda complemento esse grande pensamento. Sei que nada sei e que nunca saberei. Né? Porque quanto mais eu busco conhecimento, mais portas se abrem. Lembra lá da live? Se eu abro uma porta, eu entro num cômodo onde eu tenho 3, 4 portas, e cada cômodo desse leva para outro cômodo com 10, 20 portas. Então, a cada expansão que eu faço de conhecimento, eu faço uma ressignificação de crenças e vou expandindo cada vez mais. É o comprometimento em que você realmente precisa se aperfeiçoar, o comprometimento de que você está lidando com pessoas que têm limites, que também precisam ter essa confiança, que precisam entender a parcela dela de responsabilidade, que precisam manter sigilo de informações, de dados, de coisas que são para serem mantidas sigilosas, que precisam ser íntegras também nos seus comportamentos, que precisam aprender a não julgar o colega, não julgar o líder, não julgar as outras pessoas, mas buscar a verdade e entender o que está por trás, e que precisam ser generosas consigo mesmas e com os outros, na hora principalmente de realmente colocar para fora esse comprometimento, esse compromisso. Estou aqui junto com vocês para cada dia melhorarmos, aprendermos mais e atingirmos cada vez mais metas extraordinárias, objetivos extraordinários e uma alta performance em todos os aspectos da nossa vida. Não só uma produtividade desgastante, não só uma eficiência que gere estresse, que gere burnout, não, uma eficiência, uma alta performance com qualidade de vida, com bem comum, com bem-estar. Esta é o meu compromisso
que eu tenho que verbalizar, uma vez que agora eu decidi a minha vida, eu tenho ali o meu propósito, e agora eu dou um comprometimento com este propósito. Então, agora eu tenho um norte e tenho o comprometimento de chegar lá. Eu não vou morrer na praia, eu não vou desistir no primeiro quarteirão. Não, isso vale para tudo. Apesar de ser uma coisa muito expansiva aqui, muito você olha e parece que né, é uma coisa imensa, mas isso vale para pequenas coisas. A decisão, por exemplo, de amanhã fazer a inscrição numa academia, não no momento que elas estão fechadas, mas amanhã começar, de repente, a mudar algo na sua alimentação, isso vale para tudo. Isso entra uma imagem de uma alimentação saudável na sua tela mental. Isso tem todo um comprometimento dos limites. Então, eu não vou, de hoje para amanhã, mudar radicalmente, mas eu tenho os meus limites, eu compreendo eles, mas vou buscar me comprometer. Eu tenho que ter integridade, que se eu estou dizendo que eu vou buscar isto, eu realmente fazer, ter as ações e os comportamentos condizentes com isso que eu estou buscando. Né? E não julgar, obviamente, se eu rateei, não julgar a mim, assim como não julgar as outras pessoas. Então, para cada tarefa, para cada coisa, eu tenho este propósito que entra na minha tela. Lembra que eu falei? Aquela tela podem ser objetivos de curto, médio e longo prazo. Pode ser realmente um propósito de vida, aquilo que eu quero realmente me tornar. E isso pode mudar conforme você evolui e conforme você cresce. Perfeito, gente? Tranquilo? Até aí, fácil. Né? Se não puder fazer algo grande, faça bem as pequenas, pois, no fim, as pequenas coisas se tornam algo grande. É o que a gente chama da técnica do 1%. Faça algo, mesmo que seja 1%. É melhor fazer 1% de algo do que não fazer nada. É melhor você dar pequenos passos de pequenos obstáculos para treinar esta capacidade do que achar que tentar amanhã mudar radicalmente, começar a fazer uma corrida de uma maratona inteira, em vez de começar com 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, meia maratona, se já quiser amanhã já começar direto com uma maratona de 42 quilômetros. Não, é realmente fazer pequenos passos, como o pessoal tenho muitos propósitos na minha tela mental, mas não implemento. Não, isso não é infelizmente. Você tem que olhar para esta tela mental e fazer essa construção aí. Fazer a vida ali que você quer, a que você não quer, fazer esse comprometimento, isso é verbal. O bom do comprometimento verbal, gente, é que uma vez que você se compromete com as pessoas, você se compromete com a sua família, com seus amigos, você se compromete com os seus liderados, com a sua organização, com os seus líderes. Quando você faz esse comprometimento, você está dando um tiro no pé, vamos colocar dessa forma, porque você verbalizou. Já se torna realmente um comprometimento e um compromisso, porque você assumiu isto. E veja, mesmo que seja algo da sua vida, você está assumindo. É como se você dissesse para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge, você fala assim, olha, a partir de amanhã eu tenho o compromisso de correr atrás especificamente de algo que eu deseje. Tá? Então, obviamente, isso é extremamente importante. Lembrei do meu chefe, ele dizia, mude todos os dias 1% no trabalho. No fim do ano, você teria mudado 365%. Na realidade, é um pouco maior do que isto. Tá? Quando você muda 1% todos os dias, na realidade, isso daí você está fazendo, vamos colocar como juros compostos. Então, 1% todo dia eu levaria 100 dias. Não. Pela técnica especificamente de você mudar 1%, em 72 dias você teria já atingido os 100%. Por incrível que pareça, é como se fossem juros compostos na realidade. Então, em 365 dias, seu chefe até está jogando baixo os 365%. Eu diria que em 365 dias você já teria avançado uns 500, 600% na realidade. É muito mais, porque quando eu vou no dia seguinte 1%, eu já estou fazendo 1% em cima daquele 1% que eu já evoluí. Então, na realidade, é quase como se fossem juros compostos aí mesmo, tá? Então, é muito maior. Sim, quando eu coloquei aí a questão do burnout e tudo mais, são todos os sintomas que nós nos colocamos que geram essa questão de depressão, de cansaço, de estresse e tudo mais, tá? Devido a
essa questão de eficiência, de alta performance, quando você não tem a compreensão dos seus limites, quando você não tem a generosidade em cima de fracasso, então isso acaba gerando todos esses sintomas, essas somatizações, essas questões psicológicas que acabam prejudicando o desempenho e, obviamente, acabam gerando outras questões. Não é óbvio o intuito de falar até sobre isso, não sou especialista no sintoma, mas assim como este sintoma, o sintoma de ansiedade, de cansaço, de estresse, o sintoma, inclusive, de desistência, de ser uma pessoa que pura e simplesmente se torna a famosa síndrome do impostor, né? Achar que nada consegue, achar que nada vai conseguir realizar, começar a ter dúvidas, uma baixa autoestima, uma falta de autoconfiança, e aí uma série de outras coisas que vai minando, né? E vai colocando isso, de esgotamento, né? Ou seja, você chega num ponto em que está tudo, é cansaço, é estresse, ansiedade, angústia, frustração, e aí é um acúmulo de emoções, um acúmulo de sentimentos e de situações que esgota por completo. Então, aí você já não consegue mais ter aquela eficiência e você começa a se culpar, né? Algumas vezes você acaba trazendo isso sem generosidade. Você começa a se julgar especificamente, quando na realidade você precisa ter essa coragem de olhar para este mapa e pontuar, uma coragem de construir esta imagem, esta tela mental. Tá? Terceiro que eu considero mais importante, agora é a construção de relacionamentos. E é relacionamentos em todos os aspectos. São relacionamentos no aspecto familiar, social, relacionamentos no aspecto profissional. Um líder muito bem posicionado na organização, com um propósito muito forte, com esse compartilhamento de propósito de todos, com esta tela mental dentro da empresa que ele construiu e com a ajuda das suas equipes, este líder ele tem que buscar alianças nos outros locais, porque a responsabilidade é compartilhada. Este líder ele vai buscar nos seus pares essas alianças e essas conexões. Ele vai buscar quem pode apoiar e quem pode realmente pivotar as ideias dele, quem pode realmente ali ajudar, desafiar, trazer ali colaboração e apoio, e até quem pode sabotar. Todas essas pessoas ele vai trazer para ali todo o nível de network, o nível de relacionamentos que ele tem, e transformar essas pessoas todas em pessoas que patrocinem. Então, a questão toda aí é buscar outras redes e alianças-alvo. Então, a busca disso, essa construção, seja ela direta, indireta, a nível pessoal, ou seja, no seu âmbito pessoal, buscar essas alianças, mesmo dentro do seu âmbito pessoal, pessoas que podem apoiar o seu lado profissional. E vice-versa, pessoas no âmbito profissional que podem apoiar o seu lado, essa liderança, esse protagonismo pessoal que você necessita. Então, sejam pessoas de direto contato ou pessoas indiretamente que estejam ligadas no seu âmbito pessoal, né? Então, ela está ligada, mas não diretamente, através do âmbito profissional, ou estão diretamente ligadas ao seu nível pessoal, à sua vida pessoal, ao clube que você vai, um amigo que, de repente, compartilha com você todo dia, vai caminhar de bicicleta com você, vai pedalar com você, ele é da área profissional, mas ele está com um vínculo a nível pessoal. Buscar essas pessoas que estão mais próximas de primeiro nível, as pessoas de segundo nível, que através delas você pode chegar, e as pessoas ainda de níveis ainda mais profundos nessas relações, que podem ser provavelmente alguma aliança-alvo. Então, imagina que eu queira chegar no Bill Gates,
Eu vou ter que começar com os níveis de contato de primeiro nível, especificamente para mim, que podem me apresentar para as pessoas de segundo nível, que podem ser patrocinadoras no outro nível e que estão ligadas à rede do Bill Gates, e que aí eu vou conseguir conversar com ele, vou marcar uma reunião, vou marcar uma entrevista, vou fazer uma live com o Bill Gates. Então, eu busco essas alianças-alvos. Quem pode me dar apoio? Quem pode me trazer comportamentos e ações que eu possa modelar? Quem pode me apoiar nas decisões que tem o mesmo pensamento que eu? Quem pode, na realidade, me ajudar, me mentorar? Quem pode fazer um processo de coach comigo? Com quem eu posso aprender? Qual é a minha aliança-alvo especificamente? Quem eu busco que pode me apoiar, seja na organização, como um líder, estou sentindo que necessito de tal aprendizado, quem é o meu alvo? Quem é essa aliança-alvo, essa conexão-alvo que eu vou buscar para conseguir desenvolver aquela capacidade? Então, ter relacionamentos, relacionar-se com as pessoas, ser claro nesse compromisso que você tem com seus propósitos, ser claro nesse comprometimento, respeitar esse sigilo de informações, ser uma pessoa confiável para esta rede, mostrar uma integridade das coisas que você fala e faz, tudo aquilo que você construiu no comprometimento vai gerar uma ressonância nesta rede, mas pessoas se unem a esta causa. Você consegue passar do poder individual que você tem para um poder coletivo. Então, relacionamentos, buscar redes, buscar alianças, pessoas que patrocinem, pessoas que têm poder, pessoas que tomam decisão, outras pessoas que influenciam e persuadem as outras, são todas essas que você vai fazer relacionamentos para que você consiga ter a capacidade de, quando necessário, desenvolver as habilidades, capacidades e competências para atingir a sua imagem, a sua tela mental, para conseguir especificamente as metas e objetivos da organização, para conseguir o apoio e o patrocínio dentro dessas conexões para o bem-estar, saúde, qualidade de vida da sua família. Quem são essas redes? Mas veja bem, tudo isto com integridade, com clareza, com responsabilidade compartilhada, com reciprocidade, não é interesse. Então, ter a humildade do que eu posso oferecer e ajudar. Lembre-se, na CNV, um dos principais princípios que nós temos é exatamente de que nós sempre estamos negociando e atendendo necessidades. Isso está claro de que vamos entrar para ter um ganho mútuo. Estou aqui me conectando com você para um ganho mútuo e não somente para que eu ganhe e você perca. Não estou entrando aqui simplesmente pelos meus interesses e necessidades, mas pelo bem-estar especificamente dessa rede. Então, ter esta capacidade, desta clareza, das responsabilidades das partes, do sigilo, da confiabilidade, da integridade do que eu estou fazendo, é manter uma coerência e uma reciprocidade nesta troca. Exemplo, a troca que nós estamos fazendo aqui. Por mais que eu esteja compartilhando, trazendo a minha visão, meus aprendizados, dando alguns pilares para vocês refletirem e se desenvolverem, tudo isso daqui existe uma troca. Alguns foram lá e se inscreveram no canal, outros se conectaram comigo no LinkedIn, outros fizeram conexões em outras redes. Então, tudo isso tem uma reciprocidade. Isso é claro. Desde o início, eu sempre uso como próprio exemplo a minha live, o meu processo, o meu objetivo e o meu compromisso. Sem medo com vocês, eu trouxe a minha tela mental. Aquela é minha. Aquela é uma tela construída há 4 anos atrás. E naquela tela, ela tem especificamente 10 anos de desenvolvimento. Muitos me perguntaram o que fez com que você conseguisse manter o trabalho, as coisas, até mesmo os resultados
na pandemia, quando isso tudo aconteceu conosco. O que me ajudou foi ter propósitos claros, comprometimento com eles, manter-se. Óbvio que eu sou ser humano, eu também tenho minha procrastinação, óbvio que eu sou ser humano, eu tenho meus momentos também de vida que eu não desejo. Isso ninguém é 100%, né, super-homem, mas foi este planejamento, foi este propósito, com 3 anos, com 5 anos e com 10 anos. Isso está escrito, isso está detalhado, isso está claro, isso tem um passo a passo e um planejamento. O de 3 anos foi muito bem cumprido, consegui atingir, na realidade, antes de cada ano, de cada etapa, eu antecipei. Então, no primeiro ano, eu consegui em 11 meses. O que eu ia conseguir em 2 anos, eu consegui em 1 ano e meio. E o que eu ia conseguir no terceiro ano, eu consegui no terceiro ano e alguns meses. Tudo isso foi antecipando. Aí vem a questão do 1%. Aí vem que eu deveria levar 3 anos, mas eu levei 2 anos e 3 meses. O de 5 anos já está projetado. Mantenho firme e forte, com os devidos ajustes, com a flexibilidade, verificando o que eu fiz, com generosidade, o que eu posso melhorar, com a humildade de saber que eu tenho que buscar conhecimento nisso, conhecimento naquilo, fazendo as conexões e parcerias corretas, pessoas se conectando comigo por perceberem confiabilidade, integridade e, principalmente, coerência no que eu falo. Pessoas chamando por e-mail, pelo WhatsApp. Fiz uma apresentação para um grupo, né, lá em Brasília, foi uma live que nós fizemos, trazendo um pouco de questão de saúde, qualidade de vida. Tudo isto são alianças, tudo isso está dentro do compromisso, tudo isso está dentro desses relacionamentos. Então, a busca por relacionamento é extremamente importante, ter na cabeça de que eu não consigo sozinho. Não adianta falar, eu faço sozinho, eu consigo sozinho. Isto é um nível de arrogância. Todos precisamos de apoio, de conexões, de pessoas, precisamos disso, precisamos desses vínculos, precisamos dessa força coletiva para podermos mais. Então, ter essa humildade, ter esta visão de que você, não está sozinho, 2, não fazer sozinho não vai lhe dar a melhor performance que você poderia ter. Buscar pessoas que possam lhe apoiar é extremamente importante. Perfeito? Dúvidas aí, gente? E aí nós vamos, talvez, para o último dos pilares, para o que eu considero agora, uma vez em que eu tenho um propósito, eu tenho um norte, tenho o compromisso de me encaminhar até lá. No caminho, vou buscar quem pode me apoiar, patrocinar, me ajudar, me desafiar, a quem eu acredite que eu possa modelar alguns comportamentos. Tudo isto eu construí até agora. Então, eu construí o propósito, o compromisso e construí as relações. Agora eu vou para o último. Manter a resiliência é entender os fatos, é ter um autoconhecimento do que eu valorizo, que crenças estão realmente me direcionando, quais eu preciso me desafiar para mudar. E aí está aí a CNV, está aí o inteligência emocional que nós vimos para trás. Tudo isso eu consigo, tá? A gestão dos meus comportamentos, quais novas experiências, o que eu preciso observar com generosidade, que obstáculo eu estou vendo que por trás tem uma oportunidade, que novas perspectivas e opções eu consigo trazer cada vez que eu avanço, cada vez que eu faço bandeiras do meu caminho, eu faço toda essa reflexão. O que eu estou observando? O que realmente é fato? Aonde eu cheguei, da onde eu parti, o quanto eu avancei, o que falta para o que eu marquei aqui neste momento? Isso é uma revisão do seu próprio propósito. Isso é uma revisão dos comportamentos e do que faltou eu me comprometer que eu não me comprometi. Então, revisar, inclusive, dentro da organização como um líder, o que eu preciso conhecer de mim
que pode estar limitando, que limites eu ainda não conheço, o que eu preciso enxergar dentro disto, destas metas, dessa equipe, dessa organização, que eu preciso observar, que novas experiências eu preciso me permitir ter aqui dentro, mudar uma metodologia, mudar um processo de desenvolvimento, que tipos de perspectivas e opções eu preciso criar, eu preciso buscar para conseguir criar uma arquitetura de escolhas maior. O que foram vitórias e o que foram fracassos? Como eu enxerguei essas vitórias? Que tipos de comemorações eu fiz? Como eu enxerguei os meus fracassos? O que eu aprendi? Né? O que escolhas novas eu posso fazer? O que eu preciso adaptar? O que eu preciso mudar? Parar de fazer? O que eu preciso transformar? O que eu preciso ver como uma oportunidade e não como um obstáculo? Ver como uma nova oportunidade e não especificamente como um erro, como uma perda ou como uma escassez. O que mais eu preciso antecipar na minha inteligência emocional, no meu cognitivo, no meu comportamental, nas minhas emoções? Que impulsos precisam ser controlados? Que indícios sociais eu não estou observando? O que eu posso agilizar, antecipar? O que eu posso começar a prever dos acontecimentos futuros? Ter já uma visão mais de futuro, me tornar mais visionário, mais revolucionário, mais inovador nesses processos. Aonde está o meu crescimento? Então, depois de uma análise, de me autoconhecer, de observar as perspectivas, os fracassos, as vitórias, as escolhas, o que eu aprendi, o que eu não aprendi, o que agora eu vou crescer? Que novos comportamentos, competências e capacidades eu preciso para me manter resiliente dentro do comprometimento com o meu propósito? Para me manter resiliente e, inclusive, íntegro e coerente com as minhas ações, para manter as alianças, para manter o meu comprometimento e para manter a direção do meu propósito. O que eu vou precisar desenvolver? O que eu preciso trazer à tona? Que tipos de aprendizado eu vou precisar? E tudo isso é uma reflexão para cada etapa. Então, se eu tenho a minha etapa de 1, 2, 3, 5 e 10 anos, a cada uma dessas etapas eu vou fazer este mapa. E é óbvio que o primeiro ano foi dividido de 2 em 2 meses, em 6 bandeirinhas. Na primeira bandeira, o que eu tenho que ver? O que eu preciso estar entendendo de mim e dos meus resultados? Na segunda bandeira, e assim por diante. Quando chega na última bandeira, eu faço a revisão geral de todo o processo. O que eu preciso realmente me comprometer mais? Que tipos de coisas, comportamentos, ações, crenças e valores eu não estou comprometido ainda, apesar de ter verbalizado isto? O que no meu propósito está desalinhado com os meus resultados? O que faltou para e o que eu conquistei para? Se eu cheguei a 80% daquilo que eu pretendia, o que me trouxe a esses 80% é importante, é o que está funcionando. O que faltou para os 20, para os 100%, aqueles 20%, é, de repente, exatamente o que eu preciso desenvolver. Perfeito? Dúvidas aí, gente? Então, estes 4 pilares são essenciais em todo o processo. E isso é liderança pessoal, liderança profissional, protagonismo na vida como um todo. Quando você fala, quando você olha para cada setor deste, quando você encara cada parte, os vários eus de mim mesmo, o eu família, o eu com os amigos, o eu no escritório, na profissão, o eu na minha saúde, o eu que desenvolve o intelecto, o eu que tem uma agilidade, uma estabilidade emocional, esses eus eles têm que conversar entre si.
Eles têm que um falar para o outro, olha, eu já aprendi isso, será que você não pode, de repente, usar essa mesma coisa no âmbito familiar? Será que isso não vai funcionar? Será que isto que eu estou aplicando, isto que eu estou modelando não serve para você em tal, determinada área? Tudo isto são as várias facetas que você tem conversando e não brigando, não discutindo, mas todos agora com uma visão de propósito. Eu acho que tem alguém com televisão ligada aí, com o som ligado. Dá uma olhadinha aí, gente, quem é que está com o áudio ligado. Aê, esse é meu garoto. Perfeito, gente. Dúvidas aí? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, lembrem-se de 4 pilares. Construção de um mapa de que vida você quer, resoluta ou fortuita, seja do jeito que for. Voltando à pergunta do Leonardo, que ele fez lá atrás, tá? Se pode existir especificamente, é aquilo que eu falei. Pode existir quando você ainda não sabe qual é a melhor. Então você fica para cá, fica para lá, em alguns aspectos você deixa a vida me levar, em outros você tem muito bem o que você quer ou não. Isso pode ser simplesmente uma coisa que você ainda não conhece, que você ainda está mergulhado ou resignado. Então isso é uma... Quando você tem que trazer esta afirmação, ela começa numa afirmação e numa construção de propósito. Uma vez em que eu decido lado A ou lado B, então decidi pelo lado A, ok. Decidi pelo lado B, perfeito. Como é uma vida fortuita para você? O que é uma vida fortuita? Todos os dias, a vida me levando, a correnteza me levando. O que é para você? Você tem clareza do que é uma vida fortuita todo santo dia? Que você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte? Você não sabe se vai ter dinheiro, se você vai ter teto, se você vai ter comida, se você vai ter relacionamento, se você vai encontrar uma pessoa, se você não vai encontrar. Você sabe o que é isso? Então escreva. Esta é a vida fortuita que eu quero. Todos os dias, sempre bem com a vida, alegre, o que tiver está ótimo, se não tiver também está bom. É de vocês, eu não tenho como julgar, eu não tenho como dizer, levem uma vida resoluta. Eu não tenho o modelo. Tem pessoas que vivem uma vida realmente fortuita e conseguem, tem realmente bastante, porque ela se comprometeu também. Ela também fez o compromisso, ela fez os relacionamentos que ela queria, ela conseguiu transmitir isso com muita clareza, e, por acaso, essa vida fortuita só teve acontecimentos através de acontecimentos, mas é entregar isto tudo para algo que não está sob o seu controle. Então, não tem como eu dizer é certo ou errado, é bom ou ruim. Vai depender muito do comprometimento, do engajamento, do quão você está motivado, dos vínculos e relações que você vai construir, e você pode, sim, ter uma vida fortuita sensacional. Mas esteja ciente disto, e não uma vida fortuita em que você vive reclamando, que você vive se vitimizando, ou que você externaliza, quando no caminho acontece algo de ruim na sua perspectiva. Enquanto as coisas estão fortuitamente acontecendo de bom, recebi uma ligação, ganhei um prêmio, fui convocado, me chamaram para fazer um negócio, ganhei um emprego. Enquanto as coisas estão fortuitamente, sem você fazer nenhum esforço acontecendo, perfeito, mas na hora em que acontece algo que para você tem uma visão de algo negativo, você não externalizar, não, eu decidi. Então, eu estou preparado. Então, meu comprometimento é com uma vida em que pode vir coisas externas, boas como ruins. Se você está preparado para isso, perfeito. Assim como a resoluta, controlar o meu destino, controlar os passos que eu dou, sempre focar no que eu tenho controle. Pô, e vão existir coisas que não têm controle. Mas sempre vou valorizar o que eu posso controlar. Eu controlo o meu aprendizado, não a experiência das pessoas que estão aqui comigo à live. Não conheço cada um de vocês, mas isso eu não controlo. Quem vai vir aqui para a live? Mas eu controlo o aprendizado que eu tive com vocês. Eu não vou controlar os meus desejos. Se eu tiver com uma vontade aqui, né, inconcebível de ir no banheiro, isso eu não controlo. É uma necessidade, mas eu controlo o meu desejo.
né? Então, uma necessidade fisiológica, eu não vou. Se eu tiver com vontade no banheiro, vai ter que ir, que uma hora não tem jeito. Agora, o meu desejo eu controlo, o meu impulso eu controlo. Eu controlo a eficiência, a força, a intenção que eu coloco em dar a aula para vocês. Eu não controlo a eficácia que isso vai ter na cabeça de vocês. Isso eu não vou controlar nunca. Cada um vai interpretar e vai levar para o seu mundo. Então, sim, tem o A, tem o B e tem o que ainda não se decidiu e está meio lá, meio cá em vários aspectos. De repente, ele tem muito bem resoluto o que ele quer de carreira, mas na vida pessoal ele ainda está meio fortuito. Ele deixa os acontecimentos, o relacionamento está assim, vai do jeito que está ótimo, mas no trabalho está tudo bem. Sim, pode existir, mas talvez seja uma inconsciência de um propósito. Por isso que eu trago. O importante é ter esse propósito, mesmo que seu propósito seja vou viver uma vida fortuita, vou viver uma vida resoluta. O que eu quero com isso, e daí vem a grande questão da palavra protagonismo, ser protagonista não é pensar somente na sua vida, não é que só você faz tudo por você. O principal, na minha visão, é entender que quando eu sou protagonista, eu sou responsável pelas minhas decisões e escolhas e pelas implicações e consequências. É ter esta certeza de que eu assumi o que eu escolhi. Isso é protagonismo. E não me vitimizar, externalizar, negar, né, esquecer, tentar simplesmente, né, abafar ali. Então, tudo isto é para trazer. Protagonismo traz isso. Protagonismo é quando eu coloco o compromisso sobre as minhas decisões, o compromisso sobre o que eu decidi da minha vida. O destino quis assim, o mundo quis assim. Isto não é protagonismo. Protagonismo é quando você fala, eu decidi assim. Estou ciente. Hoje estou tendo, fortuitamente, resultados negativos. Mas quem sabe amanhã, e estou ciente disso, eu terei fortuitamente resultados positivos. Então, é uma decisão de cada um. Cada um de vocês tem que olhar e ter claramente. E, indiferente da minha tela de imagem mental ter 1 milhão de propósitos, é uma questão de alinhá-los com aquilo que você é e com aquilo que você deseja. Alinhá-los com coragem nos seus limites. É lindo colocar. Eu poderia colocar 1000 coisas que eu quero fazer antes de morrer, mas o limite que eu tenho para algumas coisas, elas me impedem. Então, ter humildade de entender este limite, hoje não adianta eu colocar na minha tela mental. Eu gostaria de ter um iate, um jatinho e uma mansão na França, um castelo na França. É lindo colocar isso na minha imagem. E eu gostaria, vou ser sincero, até gostaria. Mas os meus limites hoje não me possibilitam. Pode ser que daqui a 10 anos, atingindo os propósitos hoje, que eu, com humildade, entendo as minhas limitações, pode ser que daqui a 10 anos eu mude. E aí eu troque aquela casa que vocês viram pelo castelo, eu troque aquela live por um anfiteatro que tem lá na Grécia, lindo e maravilhoso, cabem mais de 200 mil pessoas. Posso trocar aquelas imagens que você viu de biblioteca, de repente a minha biblioteca no meu castelo vai ser muito maior. Então, tudo isto é ter a coragem de olhar para tudo aquilo. Se, inclusive, os meus comportamentos estão íntegros. O meu comportamento é coerente com alguém que quer ter um castelo? Então, eu teria que ter um comportamento de repente, fazer mais cursos, fazer mais. O que eu preciso para ter este valor, este dinheiro, esta monetização? E, mais importante, o que está por trás especificamente deste castelo? É uma ostentação ou realmente é um castelo porque eu gosto, porque é um sonho meu, porque é um propósito de vida, porque aquilo vai me fazer bem, porque eu tenho um comprometimento com isto. Então, isso é importante também. Não é um problema ter várias coisas, né? Isso nunca será um problema. Mas quais dessas coisas estão atreladas ao meu limite?
qual dessas coisas estão hoje alinhadas com a minha integridade, com a minha assumir a responsabilização. Qual dessas, na minha tela de imagem, são mais tangíveis e realizáveis a curto, a médio e a longo prazo? Então, pode ser que amanhã eu só consiga comprar uma Marmitex, mas eu só vou colocar na minha imagem uma Marmitex. Daqui a 2 anos, se esta imagem, esta vida resoluta de economizar, de só comprar o mínimo necessário, procurar a Marmitex mais barata, guardar um dinheiro, pode ser que daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, eu esteja com o meu próprio restaurante, fazendo comida para outras pessoas e me alimentando não mais numa Marmitex. Então, isso pode mudar, mas eu tenho que ter a coragem e assumir o compromisso comigo do que eu hoje vou assumir de responsabilidades, de quais os meus limites é tudo. O que eu tenho competência, quais os meus pontos fortes, o que eu preciso ainda desenvolver. Para isso, essa última reflexão. O que eu ainda não conheço de mim mesmo? Qual é a grande pergunta que eu quero fazer para mim? Aonde eu preciso crescer? Que tipos de perspectivas e opções eu necessito? O que eu não estou observando, ou o que eu preciso observar mais? Que experiências novas eu preciso viver? Tudo isso é uma questão exatamente de alinhar com aquela imagem. É quando você finalmente alinha a intenção com a expectativa. Se eu tenho uma intenção, né, se eu construo um comprometimento fraco, se eu não construo um nível de relacionamento que seja forte, se eu não consigo construir isso e tenho expectativas de altos cargos dentro de empresas, de uma família feliz, tipo margarina, entendeu? Se eu tenho essa expectativa, mas o meu compromisso, meus relacionamentos e minha tela mental mostram outra coisa, eu não estou tendo a intenção alinhada com a expectativa. Eu estou tendo expectativas irreais, expectativas intangíveis, né, de coisas dos quais eu não me conheço os meus limites. E não é que o meu limite me limita, o meu limite diz até onde eu posso ir e o que eu preciso desenvolver e crescer e transformar para superar. Não é aqui, né, daqui você não passa, não. É até aqui você vai com o que você tem. Passando daqui, você precisa sair da zona de conforto e crescer. Até aqui, a sua equipe junto com você vai. Passando daqui, eles precisam de treinamento, de uma comunicação de vendas, de um marketing pessoal para se apresentarem para os clientes. Dar uma meta de 1 milhão de vendas para uma equipe que tem um limite de 500 mil é um limite intangível e irreal. É não entender os limites dessa equipe, é não entender aonde elas precisam crescer, se conhecerem e se desenvolverem. É não entender o investimento que tem que ser feito e o compromisso de desenvolver cada um em marketing pessoal de apresentação, de desenvolver cada um numa comunicação mais assertiva, de desenvolver cada um em influência e persuasão, tudo isso para que eles consigam vender mais. E aí sim, entendendo este crescimento, o novo compromisso, o novo limite é 1 milhão. Mas no mês que vem eu quero 2 milhões. E, novamente, eu tenho que entender esse processo e esse ciclo contínuo de revisitar. Então, até então, era uma mala de dinheiro que tinha ali na minha foto. Agora não é uma mala, é um cofre do tio Patinhas cheio de dinheiro. Mas para que eu chegue nisso, eu tenho limites, competências de economizar, competências de ter um mínimo, de repente até mudar para um estilo de vida minimalista. Então, me livrar das coisas que me geram custos e gastos. Tudo isto para que eu, não é que eu pare aqui no meu limite, porque eu tenho a resiliência de ir adiante. Por isso que todos os pilares é exatamente
para lhe ajudar, lhe apoiar e lhe desafiar de que quando você chega na porta, você não só olhe para ela, mas você abra e atravesse a porta. Não adianta eu só te levar até a porta. Você tem que ter as características e o comprometimento de atravessá-la. E, novamente, construir novos limites, saber que as próximas portas agora são o seu novo limite. Agora você tem um curso não, mas você tem algumas reflexões de CNV, você tem algumas reflexões de gestão comportamental, você tem algumas reflexões de inteligência emocional. Tudo isso abriu uma porta, aumentou um limite em vocês, querendo ou não, mesmo que seja aquele 1%. E é exatamente isto que está proporcionando você ir mais adiante. Perfeito? Dúvidas, gente? Perguntas? Tranquilo? Todo mundo facinho, facinho, né? Mole, mole esses 4 pilares, né? É tipo começar e rezar, comer e coçar é só começar, né? Então é só começar. Façam as práticas, façam os exercícios, façam as reflexões necessárias e com generosidade. Não é se culpando, não é se vitimizando, é com generosidade, aonde eu não estou me comprometendo. Por que eu não estou me comprometendo? E o porquê, de repente você não está se comprometendo, não é porque eu não me comprometo com nada. Não, de repente você não está se comprometendo porque aquilo não faz parte do teu propósito. Alguém colocou na sua cabeça herdada que você precisava fazer aquilo. E aí você não tem um comprometimento porque você não se encanta, porque não é racional e lógico, e você não está vindo o esforço. Cara, não passou pelo coração, na mente nem o corpo. E você se culpa por não estar se comprometendo em fazer algo que não está atrelado àquela vida que você tanto quer, que não está atrelado com aquela imagem, aquela tela mental. Você fica correndo atrás de uma coisa que não é sua, é herdada, ou é até feita uma inferência pelas outras pessoas. Então, busque, eu não estou me comprometendo com isso, por quê? Porque isso, para mim, não faz sentido, não é o que eu quero. Perfeito. Então, o que você quer? Certo? Gente, muito obrigado pela participação. Se tiverem dúvidas depois, nas reflexões de vocês, vocês sabem que eu estou aberto, tem aí o WhatsApp aí na tela, tem aí as redes. Para algumas pessoas que já me chamaram, eu já mandei a aula 1, aula 2 e aula 3 em PDF. Essa eu vou gerar o PDF, mando também para quem já está lá me solicitando. Quando terminar todas as lives, aí eu vou subir isso lá para o YouTube. Aí quem tiver inscrito vai ter acesso a essas aulas, vai poder revê-las, escutar a minha voz, olhar para mim lindo e maravilhosamente, entendeu? Vocês já não aguentam mais 4 dias. Como assim? Já acabou? Estava tão bom. Obrigado, Vanessa, pelas palavras aí motivadoras. Como acesso às aulas anteriores. Por enquanto, Meire, as aulas anteriores não estão no ar. Quando terminar no sábado, no domingo eu vou editá-las todas e aí, a partir da semana que vem, elas estarão para serem assistidas. Tá? Então, assim, não estão ainda. Tudo isso está sendo gravado, está ficando guardado aqui no computador, serão editadas e vão subir para o meu canal do YouTube, Adriano Levi. Então, lá no canal do YouTube, vocês, estando inscritos, vai aparecer lá a Semana do Desenvolvimento, como uma playlist, vocês vão poder assistir as 6 aulas, tá? Deixa eu ver aqui, fizeram uma pergunta aqui. Boa noite, obrigado pela contribuição. Deixa eu aumentar, né? Porque fica tudo tão pequenininho. Boa noite, obrigado pela contribuição. Para a nossa evolução. Eu que agradeço aí a presença de vocês. Só... Perfeito. É para lembrar e fazer anotações. Sim, vai estar lá disponível para quem se inscrever, vai conseguir. Sábado será no mesmo horário. Perfeito. Sábado nós teremos a aula às 20 horas. Todos os dias da semana serão às 20 horas, de 20 até 21h30 ou 29 ou 22 horas, tá? Boa noite, já sigo o professor Levi em todas as redes. Grato, Leonardo, muito obrigado aí. Inscrita, gratidão, obrigado, Meire, você também. Gente, dúvidas, perguntas, algumas pessoas fizeram o Spiral Dynamics, convido a vocês a fazerem, está muito legal, né? Alguns já até comentaram lá,
trouxeram lá a sua visão do que saiu como resultado. É bom, porque vocês têm uma visão, como a gente falou, de onde vocês estão na fila do pão, né? Se vocês estão lá atrás na fila do pão ou mais evoluídos. Mas veja bem, aquilo é uma visão apenas de evolução, tá? Existem várias vertentes ali de evolução, de preferências, como a gente viu na aula de ontem, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de vocês, gratidão de coração, estou aberto aí para qualquer dúvida, qualquer pergunta, e a gente se vê amanhã, segue na aula de amanhã, a quinta aula, tá? Às 8 horas, estaremos aqui novamente, trazendo aí para vocês reflexões, algumas práticas, alguns exercícios, e para que vocês possam cada vez crescer e se desenvolver, que é a proposta aqui, fazer realmente um desenvolvimento pessoal e profissional em vocês tenham uma visão um pouco mais abrangente e comecem a dar aquele 1% necessário. Ok? Boa noite, beijo no coração de todos e nos vemos amanhã.